Bom, pessoal, boa noite. Obrigado a todos pela presença, principalmente o Dr. João Dantas, por essa aula que, como estava comentando, né, para quem está naquela reta da prova e para quem também tá vivenciando a clínica, a enfermaria, super importante. Não é um tema fácil, né? Eu acho que ele tem esse desafio e vai cumprir certamente. O Dr. João Dantas é do grupo de reumatologia, ele estuda vasculites bem, e vem dar essa aula para a gente, para ver se a gente consegue ficar um pouco mais relaxado. Às vezes a gente fica com muita dúvida e é uma doença rara, não deixa de ser, né? Mas, João, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade. A palavra é sua. Então, pessoal, obrigado pelo convite. Vai ser um prazer conversar com vocês sobre esse assunto que está tomando conta da maior parte do meu tempo, né, ultimamente. Agradeço a preceptoria pelo convite. Então, o propósito da aula de hoje, esse convite me foi feito para a gente conversar um pouco sobre quais são as possíveis repercussões renais, né, das vasculites sistêmicas. Meu nome é João Dantas, eu sou pós-graduando agora da Universidade Federal de São Paulo, junto à Escola Paulista de Medicina, e faço parte do grupo de pesquisa em vasculites sistêmicas da reumatologia. A gente aborda praticamente todas as vasculites, né? Temos nichos de pesquisa específicos no nosso grupo, e agora o meu tema do mestrado, inclusive, vai ser em uma das vasculites que a gente vai abordar na aula de hoje, que é vasculites associadas ao ANCA. Então, o nosso roteiro de hoje, eu vou fazer uma breve introdução sobre o que significa vasculites sistêmicas para o reumatologista, e em seguida a gente vai entrar nos 3 nichos principais das vasculites, que são as vasculites que predominam o acometimento nos grandes vasos, nos médios vasos e nos pequenos vasos. Com relação a vasculites de grandes vasos, as principais que serão abordadas aqui serão a arterite de Takayasu e a arterite de células gigantes. Com relação ao predomínio de médios vasos, a poliarterite nodosa, que é a grande vasculite vedete desse grupo. E com relação à predominância de acometimento de pequenos vasos, as vasculites por IgA, a associada ao anticorpo antimembrana basal glomerular, a vasculite crioglobulinêmica, a vasculite urticariforme hipocomplementêmica associada ao anticorpo anti-C1q e as vasculites ANCA associadas. Essa, muito provavelmente, vocês já devem ter ouvido falar ou estudado ou abordado pacientes com esse diagnóstico. Iniciando, pessoal, assim, existe um compêndio de evidências, tanto clínicas, quanto patológicas, quanto experimentais, mostrando que nas doenças glomerulares existem, em quase todas elas, se não em todas elas, um dano glomerular que é imunomediado, sendo tanto associado a doenças imunológicas subjacentes, como não em quadros de doenças imunológicas, somente glomerulonephrites infecciosas, por exemplo. O sistema imune participa muito dessa história, né? Então, faz todo sentido a gente falar de distúrbios imunes em meio a doenças glomerulares. E para o reumatologista, a gente faz uma divisão muito básica, que é uma divisão que passou por uma revisão em 2012, através da publicação de um artigo muito famoso para a nossa especialidade. E a gente classicamente divide as vasculites em vasculites que predominam em grandes, em médios e pequenos vasos. Então, particularmente, as manifestações elas vão mudar muito do aspecto renal em relação à predominância do tamanho do vaso acometido, como a gente vai ver mais para frente. E para a prática de vocês, eu acredito que seja mais interessante, mais prático, assim, mais do dia a dia, né? Mais talvez da parte clínica, inclusive falar sobre vasculites de pequenos vasos, porque a gente está falando de glomérulo, né? Então faz mais sentido e talvez sejam as doenças que vocês também estejam mais interessados em saber. Uhum. Então, começando pelas vasculites de grandes vasos, elas são 4, a arterite de Takayasu, a arterite de células gigantes, a síndrome de BC e a síndrome de Koga. Essas duas últimas, elas já são bastante específicas da reumato e não estão muito associadas com distúrbios renais. Então, eu vou abordar brevemente as duas primeiras. Com relação à arterite de Takayasu e à arterite de células gigantes, são doenças caracteristicamente de grandes vasos e mais ainda da aorta. Então, são doenças aórticas e que têm um aspecto inflamatório tanto na aorta quanto nos ramos principais da aorta. Ou seja, o acometimento renal em si, ele é bastante incomum, é considerado bastante raro, inclusive, e para haver repercussão renal, o que acontece na enorme maioria das vezes é o acometimento da própria artéria renal. Tanto repercussões estruturais, ou seja, estenoses e formações aneurismáticas,
quanto a grande vedete, né, do aspecto nefrológico da doença, que é a hipertensão renovascular. A doença glomerular, nesse contexto, ela é considerada bastante rara e deve sempre levantar a suspeita de um diagnóstico alternativo, porque dada a raridade, né, do acometimento glomerular nessas doenças, e todos os casos descritos, eles basicamente deixam em dúvida se de fato o aspecto glomerular se deve ou não à doença, né? Então sempre é interessante buscar um diagnóstico diferencial. Essa imagem é uma imagem bem clássica, né, de arterite de Takayasu. A gente pode ver onde estão as setas aí, uma intensa diminuição do lumen da artéria renal esquerda, com a dilatação pós-estenótica, né, aneurismática. Do ponto de vista de doenças de médios vasos, a grande doença que aparece, que pode aparecer para vocês também, muito mais provavelmente gerando hipertensão renovascular ou outras síndromes que não glomerulares, é a poliarterite nodosa, que classicamente é dividida entre pansistêmica e pancutânea, a sistêmica sendo aquela com sintomas constitucionais, vasculite cutânea, com ulcerações, nódulos subcutâneos, o paciente com febre, perda de peso, sintomas constitucionais mesmo. E, além disso, acometimento de artérias viscerais, né? Inclusive, o rim é acometido em cerca de 40% dos casos e essa é a visceralização mais comum. Existe uma alta taxa de sintomas constitucionais, alguns artigos aí, coortes, descrevem que fica em torno de 90%. Então, os pacientes frequentemente se apresentam com sinais de doença sistêmica e a grande questão é realmente a hipertensão renovascular, que é o quadro bem mais comum de acontecer, mas há outras síndromes possíveis, como, por exemplo, o infarto renal, que pode se manifestar por dor, por hematúria e raramente por hemorragia. A poliarterite nodosa é uma doença que sai da aorta, né? Então ela não pega mais, a aorta já não é uma característica dela como nas vasculites que predominam em grandes vasos, então o que a gente espera dela é o acometimento da artéria renal e do que está posterior, né? Ou seja, artérias interlobares, possivelmente inclusive artérias arqueadas e interlobulares, tanto que a gente vai ver a possibilidade de formações aneurismáticas intrarrenais e também hemorragias intrarrenais, né? Essas imagens também são bem clássicas, a gente pode ver dois radiogramas aí, né, com contraste, mostrando que existem à esquerda, diversas formações microaneurismáticas, né, intrarrenais, e na direita a gente tem quadros bastante clássicos relacionados à poliarterite nodosa, tanto a formação aneurismática maior, quanto as microaneurismáticas, quanto os infartos renais, quanto as estenoses da vasculatura renal. Então, a grande maior parte das vezes acaba sendo também hipertensão de origem vascular. Essa sigla, pessoal, ela é uma sigla bastante utilizada na reumatologia. Ela significa vasculites com predominância em pequenos vasos mediada por imunocomplexos, né? Isso é um grupo de doenças, as quais a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Muito provavelmente vocês já devem ter tido contato também com a maioria, se não com todas elas. A primeira é a vasculite por IgA. Estima-se aí que o acometimento renal na vasculite por IgA gira em torno de 20% a 54%, e há uma maior chance e uma maior gravidade do envolvimento renal em adultos, né? A vasculite por IgA é a clássica púrpura de Renox-Schönlein, que acontece bastante em crianças. Os quadros geralmente também são sistêmicos, a púrpura de pele, o paciente tem dor abdominal, fenômenos articulares, né? E quando acontece no adulto, há realmente uma maior chance de envolvimento renal. A grande maior parte do envolvimento renal da vasculite por IgA ele não é grave, porém há descrição também de casos de glomerulonefrite rapidamente progressiva, por exemplo. E como a gente vai ver no tratamento, a caracterização clínica do paciente ela influencia muito no tratamento. O quadro clínico mais comum do ponto de vista renal é a hematúria micro e macroscópica, e geralmente a proteinúria ela não é muito importante, né? Tanto que quadros de pacientes com proteinúria de baixo grau sem disfunção renal às vezes não são tratados nem com imunossupressão, como a gente vai ver mais na frente. E há um amplo espectro de doença e por conta de haver um amplo espectro, o tratamento também difere bastante de paciente para paciente. Hoje em dia se tem uma discussão, né, entre nefrologistas e reumatologistas se realmente a gente está diante de uma só doença quando a gente fala de vasculite mediada por IgA ou nefropatia por IgA. Tem autores que discutem que a doença de Berger é uma vasculite por IgA naquele contexto nefrológico, né? Então a gente ainda tem essa discussão, esse artigo, por exemplo, abordando esse assunto, foi publicado ainda esse ano. E do ponto de vista histopatológico, o que a gente costuma ver na vasculite por IgA é um acometimento não grave do glomérulo, em que há predominantemente a proliferação mesangial, e na imunofluorescência
uma proliferação mesangial poupando, né, as alças capilares, e que na imunofluorescência a predominância é de deposição de imunocomplexos contendo a imunoglobulina do tipo A. O tratamento, pessoal, da parte do ponto de vista renal, né, essencialmente se associa ao comprometimento de sedimento e proteinúrico e de função. Então, aquele paciente que tem uma proteinúria muito baixinha, menor que 0,5 gramas por dia, esse paciente, alguns autores não cogitam nem biopsiar, né? Quando o paciente apresenta apenas hematúria e proteinúria de baixo grau, cogita-se, inclusive, apenas acompanhar esse paciente, ou, no máximo, utilizar antiproteinúrico, né? Alguns autores, inclusive, não indicam biópsia nesse caso, mas quando ela sobe para acima de 0,5 gramas dia, que é mais ou menos a mesma faixa de cutoff que a gente utiliza do ponto de vista de classificação, para classificar nefrite lúpica, por exemplo, nesses casos, talvez sim, exista a necessidade de biopsiar, até para a gente poder ter provas histológicas do que está acontecendo, e a imunofluorescência nesse contexto acaba ajudando bastante. E o tratamento desses pacientes ainda não requer imunossupressão, mas nesses casos a maioria dos autores sim indicam antiproteinúricos através da interrupção do bloqueio do sistema renina-angiotensina. E quando o paciente possui evidências de queda de taxa de filtração ou quando a proteinúria vai acima de 1 grama, nesses casos aqui estão indicadas de fato as medidas imunossupressoras, né, que na grande maioria das vezes vai ser corticoides em doses altas e o uso de moléculas como ciclofosfamida ou azatioprina, a depender de fato do que a biópsia mostrar. Existe muito pouca evidência do tratamento de nefropatia por IgA, de vasculite por IgA, com comprometimento renal em adultos, né? Então, há muita coisa extrapolada de outras doenças, porque, de fato, as evidências para guiar o tratamento dessa condição em adultos são bastante escassas. Não existe uma recomendação que seja muito robusta na literatura. Do ponto de vista de doença de anticorpo antimembrana basal, com certeza é uma coisa que vocês já discutiram bastante sobre, porque ela é o protótipo da síndrome pulmão-rim, e grande parte dos pacientes tem chance de evolução grave, né, com associação de hemorragia alveolar e glomerulonefrite rapidamente progressiva. Porém, há também diversos casos publicados mostrando que a presença do anticorpo antimembrana basal pode determinar unicamente envolvimento renal. Então, acaba sendo também um diagnóstico diferencial de glomerulonefrite puramente, né, sem a necessidade de envolvimento pulmonar. A terapia, nesses casos, acaba sendo bastante agressiva por conta da própria agressividade da doença, né? A doença é bastante grave, tende, inclusive, a levar o paciente para a necessidade de terapia em unidade fechada, em terapia intensiva, e, frequentemente, os pacientes evoluem com um prognóstico ruim, né? Pela gravidade mesmo da doença. A terapia agressiva envolve, então, imunossupressão, que habitualmente é realizada com doses bastante altas de corticoide, inclusive em regime de pulsoterapia. E nesse contexto é quando está quase que de forma unânime indicada a plasmaférese. Ainda assim, é um protocolo muito bem estabelecido, né, por conta de não haver muita evidência guiando a realização de plasmaférese, apesar de haver guidelines para isso, a evidência por trás é considerada também bastante escassa. Mas a ideia de que a doença está essencialmente associada ao poder patogênico da presença do anticorpo antimembrana basal. Então, a plasmaférese nesse contexto teria muita valia. O que a gente costuma ver na biópsia é o quadro clássico de imunofluorescência mostrando a deposição de aspecto linear, né, respeitando a anatomia da membrana basal glomerular. Com relação à vasculite crioglobulinêmica, primeiro a gente precisa diferenciar o que de fato é crioglobulinemia do que é vasculite crioglobulinêmica. Então, nem todo paciente com crioglobulinemia faz vasculite. A prevalência é muito maior de crioglobulinas positivas do que, de fato, comprometimento clínico pela presença das crioglobulinas. E a gente, caracteristicamente, divide a doença em 3 tipos. Uma crioglobulinemia que é monoclonal, que é do tipo 1, e a 2 e 3, que são policlonais, associadas ou não à presença do vírus da hepatite C. O tipo 1 é mais associado a gamopatias monoclonais, que se sobressaem em gamopatia monoclonal de significado indeterminado, macroglobulinemia de Waldenström e mieloma múltiplo, e as 2 e 3, que estão associadas a diversas outras doenças, grande parte delas associadas à infecção por vírus C, mas também a vasculite crioglobulinêmica por doenças reumáticas, por exemplo, né? Porque todo quadro inflamatório ou infeccioso de alto grau prolongado pode gerar a presença de crioglobulinas, que nada mais são do que complexos imunoglobulínicos que se precipitam no frio, né? Então tendem a fazer
tendem a gerar doença quando em altas taxas. O quadro clássico de vasculite crioglobulinímica é a associação de vasculite de pele, representada clinicamente por púrpura palpável, presença de fenômenos articulares, artralgia e artrite, neuropatia periférica por acometimento de vasa nervorum, mais comumente polineuropatia periférica simétrica, e a presença de complemento baixo, né? Inclusive quando a gente está diante de uma glomerulonefrite hipocomplementêmica, vasculite crioglobulinímica é uma das entidades que acaba entrando no nosso diagnóstico diferencial. Do ponto de vista de acometimento renal, cerca de 20% dos pacientes com vasculite crioglobulinímica apresentam envolvimento renal na apresentação inicial, né? E adicionalmente 10 a 30% desses pacientes que não tiveram acometimento renal no início passam a ter no segmento. E o envolvimento renal acaba sendo um fator importante do ponto de vista prognóstico, né? Da vasculite crioglobulinímica. Tipicamente é uma glomerulonefrite membrano-proliferativa e alguns artigos descrevem que, apesar de ser um achado consideravelmente específico, ele não é sensível à presença do que os autores chamam de cryoglobulins plugs, né, como se fossem plugs de crioglobulina presentes na biópsia, a microscopia óptica, que são esses agregados proteicos, né, que podem ser corados e, eventualmente, podem aumentar a chance da gente diagnosticar a doença, apesar de que, na grande parte das vezes, a biópsia ela acaba muito mais corroborando a ideia de que há um mecanismo imunológico e proliferativo do que, de fato, falando sobre a etiologia de tal. Então, o envolvimento renal ele é bastante plural. O mais comum é realmente que haja hematúria e, às vezes, proteinúria de baixo grau. Síndrome nefrótica em 22%, glomerulonefrite aguda em 14%. O paciente pode simplesmente se manifestar somente com hipertensão ou em estágios tardios com doença renal crônica. E o quadro é bastante plural, né? E, independentemente se ele estiver associado com a presença do vírus C ou não. A grande maioria das crioglobulinemias, quando não existe uma doença muito conhecida por trás, ou seja, o paciente já tem um diagnóstico prévio, é bastante interessante que seja pesquisado, né, o vírus C, porque há uma grande probabilidade de ser vírus C. Então, o tratamento vai depender da gravidade do envolvimento renal. Como a gente viu, é bastante amplo, né? Tem um espectro bastante grande, um intervalo muito grande entre o que pode acontecer do ponto de vista de gravidade e se o paciente possui ou não doença de base. E a principal dela sendo a infecção viral pelo vírus C subjacente, que muda totalmente o tratamento, porque o paciente não só merecerá imunossupressão de acordo com a gravidade, como também merecerá terapia antiviral específica. O que se costuma fazer, do ponto de vista renal, quando a doença se torna importante, é glicocorticoides em altas doses e a medicação que vem se sobressaindo para a vasculite crioglobulinímica, que é o anticorpo monoclonal anti-CD20, o rituximab, que é uma droga que a gente ainda vai falar muito dele hoje. Com relação à plasmaférese, na crioglobulinemia existe também uma plausibilidade científica muito grande, pela ideia de que a crioglobulina, principalmente no vírus C, ela é um composto quadripolar, né? Ela tem a presença de um IgM e um IgG, que configuram um fator reumatoide, ou seja, é uma imunoglobulina contra outra. Isso aqui é o que a gente chama de fator reumatoide. O terceiro aspecto é um vírion do vírus da hepatite C. E o quarto componente são proteínas do sistema complemento. Ou seja, faz sentido fazer plasmaférese, no entanto, a evidência por trás dessa recomendação também não é robusta e a gente acaba deixando como terapia de resgate para pacientes extremamente refratários. Passando para a próxima, é a vasculite urticariforme hipocomplementêmica. Essa talvez vocês não tenham ouvido falar, porque de fato ela é uma coisa bastante específica do reumatologista e talvez do imunologista até mais, né? Porque a taxa de acometimento renal dela é baixa, gira em torno de 10 a 14%, e o quadro ele é muito mais dominado pelos aspectos cutâneos, né? E a vasculite urticariforme, justamente porque o quadro clínico cutâneo mais característico é a urticária. E existem poucas situações onde dá para diferenciar as lesões de uma urticária comum, né? Até porque muitos deles se confundem, mas alguns autores sugerem que a vasculite urticariforme dura mais tempo, e pode ser dolorosa, né, o que não acontece na urticária comum. Também são esperados artralgia, artrite, sintomas constitucionais. E do ponto de vista do rim, o que a gente espera é proteinúria e hematúria com uma raridade muito grande para a perda de função, sabe?
é tipicamente uma doença renal, além de não ser comum, ela é tipicamente leve, não progressiva, com diversas entidades histológicas diferentes possíveis associadas a essa doença. E chegando no aspecto final, pessoal, uma doença que eu procurei trazer com um pouco mais de detalhes, né, que talvez seja o que realmente interesse mais a vocês, pela grande possibilidade de envolvimento renal e pelo envolvimento renal ser um dos fatores definidores para a gravidade e, consequentemente, para guiar a nossa terapêutica, que são as vasculites associadas ao anticorpo anticitoplasma de neutrófilo. São doenças também caracterizadas por acometimento de vasos de pequeno calibre, né? São 4 doenças principais: a granulomatose com poliangeite, a poliangeite microscópica, a granulomatose eosinofílica com poliangeite e a vasculite associada ao ANCA restrita ao rim, ou vasculite associada ao ANCA renal isolada, que é um contexto onde você tem um quadro clínico que é bastante compatível com a glomerulonefrite, cujos diagnósticos diferenciais foram afastados e a biópsia mostra uma glomerulonefrite necrosante, pauci-imune, ou seja, com a imunofluorescência negativa ou quase negativa, e a presença do anticorpo anticitoplasma de neutrófilo positivo, né? Ou seja, uma doença como se fosse uma vasculite associada ao ANCA somente renal. Se a gente fosse debruçar sobre a literatura em vasculite associada ao ANCA, virtualmente qualquer órgão pode ser acometido, né? A gente encontra acometimento de todos os órgãos em relatos de caso, em artigos de revisão. Isso confere à doença uma heterogeneidade clínica muito grande. E o aspecto principal sorológico, o substrato imunológico, para que nós diagnostiquemos, apesar de não ser uma condição sine qua non para o diagnóstico, é a presença do anticorpo anticitoplasma de neutrófilo e os subanticorpos, né? É como se o anti-PR3 e o anti-MPO fossem específicos da doença, porém estão contidos no ANCA. O anti-PR3 conferindo mais a probabilidade de um padrão ANCA-C e o anti-MPO conferindo a probabilidade de um padrão ANCA-P, ou seja, corar o citoplasma ou corar a região perinuclear. Do ponto de vista de sintomas, pessoal, existem algumas interfaces, né, entre as 3 condições, mas que também existem situações que são consideradas mais específicas de uma das 3, né? A GPA, granulomatose com poliangeite, ela é bem caracterizada por acometimento de via aérea superior, né? Então a gente tem muitos pacientes com a sinusopatia bastante erosiva, com descarga renal sanguinolenta, a presença de púrpura palpável. A glomerulonefrite necrosante é uma característica que pode aparecer nas 3 doenças, mas mais comum na GPA e na PAN. A GPA ainda cursa com nódulos pulmonares, com esclerite, e é a doença que mais causa pseudotumor retroorbitário. E é uma doença caracteristicamente granulomatosa, né? Uma coisa que não se observa, por exemplo, na PAN, se observa na GEPA, mas não na PAN. Isso é uma coisa que ajuda bastante a gente a diferenciar do ponto de vista de biópsia. A GPA e a GEPA, elas são granulomatosas e a poliangeite microscópica não. A poliangeite microscópica é também uma doença que está bastante associada à síndrome pulmão-rim, e isso pode confundir bastante o clínico no momento em que existem relatos de caso de vasculites ANCA-associadas com positividade para o anticorpo antimembrana basal. Inclusive, nesse caso, os autores até sugerem que a plasmaférese seja feita, né, por conta da possível associação, mas é uma associação também rara. E a característica maior da PAN é a hemorragia alveolar e a glomerulonefrite rapidamente progressiva, né? Os quadros geralmente são bastante graves. E existe um espectro de doença recentemente mais descrito, que é o de fibrose pulmonar, que é uma coisa não caracteristicamente associada à vasculite ANCA, mas que vem sendo descrito em pacientes com poliangeite microscópica, principalmente aqueles que são positivos para o anti-mieloperoxidase, que é o anti-MPO. E a granulomatose eosinofílica com poliangeite, que é aquele quadro mais característico, né, de bastante risco de neuropatia periférica, bastante risco de asma de início tardio, né, quase universalmente os pacientes apresentam asma de início tardio, e uma doença caracteristicamente associada à presença de eosinofilia, tanto periférica quanto tecidual. E o nó prognóstico, né, a grande relevância prognóstica na GEPA, que é a presença de acometimento cardíaco, né, que acaba reduzindo bastante as chances de sobrevida dos pacientes. Hoje em dia, pessoal, a gente está começando a caminhar um pouco mais para uma diferenciação entre essas doenças, não só pelo padrão clínico,
mas também pela característica de anticorpo, tá? Então, pode ser que num futuro bastante próximo, a gente não só classifique a doença como GPA, PAN e GEPA, mas sim vasculite associada ao ANCA PR3 positivo, ou seja, com anticorpo antiproteinase 3, que puxa muito mais a doença para um acometimento renal e para um acometimento de via aérea superior. Ou aquele paciente com anticorpo antimielaperoxidase, que tem muito mais chance de fazer glomerulonefrite rapidamente progressiva e fibrose pulmonar. E o paciente com GEPA, que acaba sendo dissociado dessas duas entidades, inclusive os estudos clínicos de tratamento são sempre feitos com o binômio GPA-PAN e com GEPA do lado de cá, né? A terapia dos dois acaba não se misturando muito. Então, pode ser que no futuro não só a clínica nos ajude, mas também o componente sorológico possa ajudar. E hoje em dia o que está mais em voga para a prática de vocês é cada vez mais um número de artigos identificando o maior risco de envolvimento renal caso haja presença do PR3, né, do anticorpo anti-PR3. O diagnóstico das vasculites associadas ao ANCA passa não só pelas manifestações clínicas características, como pela demonstração dos anticorpos ANCA, anti-PRE3, anti-MPO, passa por exames de imagem, que podem ajudar a diagnosticar, como, por exemplo, a sinusopatia erosiva e os nódulos pulmonares, e o padrão ouro, que ainda é o histopatológico, né, mostrando as características de vasculite, e no caso de GEPA, a presença de um granuloma eosinofílico, e no caso de GPA, a presença de granulomatose necrosante, com presença de aspectos geográficos, microabscessos, e no rim, o que a gente costuma mais ver é uma vasculite, né, uma glomerulonefrite necrosante pauci-imune, ou seja, como não é uma doença mediada por imunocomplexo, a imunofluorescência é caracteristicamente negativa, e o que a gente observa é bastante necrose na biópsia, sem a presença de deposição de imunocomplexos. É o que a gente pode ver aqui, a imagem da esquerda mostrando um intenso processo de necrose, né, apesar de localizado, mas bastante necrose, e à direita o final de uma artéria, né, o final de uma artéria renal mostrando também bastante necrose, sugerindo a ideia de um aspecto de doença necrosante. A imunofluorescência, nesse caso, ajudaria bastante, que sendo negativa, aumenta bastante a probabilidade de uma vasculite associada ao anticorpo anticitoplasma de neutrófilo. Então, doença renal por GPA e PAN, o tratamento passa por dois momentos, né, que é um tratamento de indução, ou seja, a gente tem que induzir a remissão da doença e depois manter essa doença em remissão. E é uma doença bastante dicotômica, as duas, porque existem aspectos de gravidade muito importantes que indicam que o paciente precisa de uma imunossupressão muito mais agressiva, e o aspecto renal é um deles. Quando a gente encontra glomerulonefrite, geralmente a doença é mais agressiva, inclusive muitos estudos hoje em dia já são para identificar aqueles pacientes que merecem de fato a imunossupressão mais agressiva. Portanto, a doença renal é considerada automaticamente manifestação grave e merece, portanto, os protocolos clássicos de indução e de manutenção. O que a gente costuma fazer na indução são glicocorticoides em doses bastante altas, né? Possivelmente, a depender da gravidade do paciente, pulsoterapia, como a gente costuma fazer também para nefrite lúpica. E os grandes fármacos utilizados no momento de indução são a ciclofosfamida e o rituximab, sem muita diferença do ponto de vista de estudos, mostrando superioridade de um ao outro, né? Eu vou falar um pouco mais disso com detalhes um pouco mais na frente. E a plasmaférese também entra nessa conversa, apesar de não haver, apesar de ser uma doença pauci-imune, muitos estudos, muitos artigos discutiram ao longo do tempo realmente o papel que pode ser patogênico do ANCA, né? Então, a gente cogita ainda fazer plasmaférese. Um dos grandes estudos feitos na reumatologia até hoje, inclusive, foi um estudo de plasmaférese em vasculites associadas ao ANCA. A gente deve falar dele também um pouco mais na frente. Mas essas são os três principais pilares, né? O tripé do tratamento das vasculites associadas ao ANCA, que é a imunossupressão com corticoide, a imunossupressão com imunossupressor específico, tipo ciclofosfamida ou rituximab, e a realização de plasmaférese. Então, sobre especificamente o tratamento de indução, pessoal, os glicocorticoides a gente costuma dar dose bastante alta, né? Ou prednisona em dose imunossupressora, que é de 1 miligrama por quilo dia, e geralmente vai até 60 ou 80 miligramas no máximo, mais que isso já alguns autores acham que não há muita diferença. Pulsoterapia, com doses de 1 grama de metilprednisolona por 3 a 5 dias, né?
quando o quadro é muito grave. Inclusive, a grande maioria dos pacientes acaba recebendo pulsoterapia. E existe um estudo publicado esse ano, inclusive um estudo japonês, publicado na JAMA, é um estudo aberto, mas que vem dando bases para a gente entender que, para pacientes que não sejam extremamente graves, talvez valha a pena a gente não usar tanto corticoide. Então, pode ser que no futuro a gente entenda que não há muita diferença entre usar, por exemplo, 0,5 mg por quilo dia e 1 mg por quilo dia, e que isso teria efeitos muito benéficos do ponto de vista de diminuição dos efeitos colaterais e das taxas de infecção. Com relação ao desmame de corticoide, existe um desmame que é padrão, mas primeiro a gente tem que perguntar o que é padrão, porque não existe um estudo que corrobore, assim, que recomende tão fortemente um padrão muito específico de desmame. Isso depende muito do paciente, depende muito de quem está fazendo o desmame, da experiência com a doença. Mas a gente vem tendo alguns insights em relação a isso do ponto de vista do que vem sendo publicado mais recentemente. E o último grande insight foi do estudo PEX-VAS, que é um estudo do ano passado, que é o estudo que estudou plasmaférese em vasculite sangue associadas, mas é porque no momento que ele na metodologia, descreveu o regime de imunossupressão, ele acabou colocando os pacientes em uma dose standard, uma dose padrão de corticoide, e um grupo com a dose reduzida. E parece que não houve muita diferença entre um e outro. Ou seja, o estudo, apesar de não ter sido feito para esse propósito, ele deu uma ideia muito boa do que a gente pode realmente esperar da redução do corticoide em relação a não haver muita diferença entre uma dose alta. Então, a gente ainda está descobrindo isso, né? Mas pode ser que esse protocolo, por exemplo, alguns autores já cogitam que seja usado em pacientes não extremamente graves, né? Ou seja, diminuindo bastante a chance de dose cumulativa alta de glicocorticoides. E com relação às medicações para imunossupressão, não há uma clara superioridade entre ciclofosfamida e rituximab. Os estudos pivotais dessas duas moléculas, desses dois fármacos para o tratamento, foram essencialmente semelhantes, assim, né? Não houve uma superioridade muito grande entre um e outro. O estudo que consagrou o uso da ciclofosfamida foi o estudo Cyclops, em 2009, verificando a efetividade da ciclofosfamida intravenosa, né? Porque antes a gente usava ciclofosfamida oral com a dose cumulativa muito grande, com a taxa de toxicidade também muito alta. Então, hoje em dia, esse protocolo Cyclops é o que é difundido e é o que a gente usa quando a gente vai fazer ciclofosfamida para indução. E existiram alguns estudos com rituximab, os mais comuns dele, o estudo RAVE e o estudo RITUX-VAS. O primeiro provou a não inferioridade do rituximab com relação ao ciclofosfamida. No entanto, foram excluídos desse estudo pacientes com hemorragia alveolar que necessitaram de intubação e creatinina acima de 4. Ou seja, para esses pacientes extremamente graves, a gente ainda talvez prefira fazer ciclofosfamida, né? Alguns autores sugerem que a ciclofosfamida pode ser mais interessante justamente por não haver prova do rituximab nessa população muito, muito, muito grave. A grande questão em relação a isso é que, do ponto de vista metodológico, também não existem um grande número de pacientes que foram estudados com ciclofosfamida nesse contexto muito, muito grave. Então, é classicamente aquela história de que quando você não tem, de fato, uma literatura que corrobore o que você deva fazer, né, na verdade, vai muito da experiência individual de cada expert, né, de quem está usando a medicação. E o estudo RITUX-VAS foi um estudo semelhante também, comparou o rituximab com a ciclofosfamida, não havendo também muita diferença entre um e outro, apesar de que nesse há uma crítica metodológica de que os pacientes usaram ciclofosfamida nas infusões número 1 e 3 do rituximab. Então, não havia muito como diferenciar uma coisa da outra. Mas, para a prática, se estiver disponível, o rituximab é uma boa droga. Se estiver disponível, a ciclofosfamida também é uma boa droga. E não vai haver muita definição sobre qual realmente é melhor, se existe uma melhor que a outra, né? Do ponto de vista de plasmaférese, que seria o último momento, né? Depois da gente ter feito corticoides, escolhido entre ciclofosfamida e rituximab, é quando vem a discussão sobre a plasmaférese. Aparentemente, há unanimidade na indicação quando há concomitância do antimembrana basal glomerular, por conta de a plasmaférese ser benéfica nessa doença, mas ela é considerável bastante controversa nos demais cenários, né? Então, é uma conduta que a gente tende a adotar quando os pacientes são extremamente graves ou refratários, e a gente não sabe, por exemplo, se no futuro
rebiopsiar esses pacientes pode ser uma coisa interessante, ou seja, um paciente que mostra muita cronicidade talvez não mereça plasmaférese. A gente não sabe ainda como a biópsia pode influenciar esse resultado, e ainda não se tem também fechado um regime ideal para a vasculite associada, ou seja, não existe uma recomendação muito fechada, né, para utilizar a plasmaférese, mas é uma conduta aceitável nos quadros que são bastante graves ou caminhando para a refratariedade, né? E como eu falei para vocês, o grande estudo que foi feito, um estudo bastante grande para uma doença dessa magnitude, né, que é uma doença considerada rara. Então, esse estudo abordou mais de 700 pacientes, que foi o estudo PEX-VAS. Ele abordou pacientes que tinham taxa de filtração glomerular abaixo de 50 ou que tinham hemorragia alveolar. 20% desses pacientes tinham necessidade de terapia de substituição renal. A média de creatinina deles foi de 3,7 miligramas por decilitro. Só existiu uma taxa pequena de pacientes com hemorragia alveolar, foram apenas 18% dos pacientes, e menos de 50% desses pacientes foram considerados efetivamente graves. Ou seja, apesar de esse estudo não mostrou benefício da plasmaférese, ou seja, parece que a plasmaférese não conseguiu alterar desfecho de fato, desfecho robusto, né, nesses pacientes, mas como também existe essa discussão entre, de fato, a população que era para ser abordada, que era extremamente grave, ou seja, aqueles pacientes com creatinina acima de 4 e com hemorragia alveolar grave, talvez tenham sido subestimados, né? Talvez tenham sido subrepresentados nesse estudo. Então, não foi um estudo que conseguiu enterrar a plasmaférese, né? A gente ainda cogita a plasmaférese como sendo uma terapia salvadora de resgate. E com relação ao tratamento de manutenção, habitualmente a gente fez aí de 3 a 6 meses de indução com ciclofosfamida ou com rituximab, com ou sem plasmaférese. E depois desse momento, uma vez que o paciente entra em remissão da doença, é hora da gente utilizar medicações para manter a doença em remissão, que habitualmente vai ser utilizada aí por 18 meses, podendo inclusive se estender por mais tempo e até indefinidamente, né? Mas considera-se que haja um mínimo necessário de 18 meses de manutenção, completando aí mais ou menos 2 anos de imunossupressão total. Então, existem diversas drogas que nós podemos usar para esse contexto. O rituximab é uma delas, porque existiu estudos muito bem feitos para corroborar a ideia de que o rituximab pode ser uma droga não só de indução, mas também de manutenção. E outras drogas, como azatioprina, metotrexato e micofenolato. No entanto, todos esses estudos, eles provaram a efetividade das drogas em pacientes com doença nova, ou seja, pacientes que tinham acabado de diagnosticar, que é uma coisa que vale muito a pena a gente levar em conta quando nós estivermos falando de pacientes que recidivaram a doença, que já é outro contexto, né? Então, nós temos aí os principais estudos. O Cicasarem foi o que mostrou a equivalência entre ciclofosfamida e azatioprina. A azatioprina muito menos tóxica do que a ciclofosfamida para uso a longo prazo. O estudo EDGENT, que mostrou a efetividade do metotrexato em comparação com a azatioprina, ou seja, revelando que as duas drogas podem ser drogas de manutenção. Inclusive o metotrexato a gente acaba usando muito para pacientes com um feitio muito granulomatoso, né, aqueles pacientes com muita doença de via aérea superior, com muito sintoma de via aérea superior, mas sem erosão, né? Quando tem muita erosão, a gente prefere induzir de forma mais agressiva. O estudo IMPROVE, que foi um estudo do micofenolato, que mostrou que a azatioprina é melhor, né? Então, o micofenolato, como vocês podem ver, assim, ou eventualmente quando forem estudar, é uma droga que tem pouquíssimo ou quase nenhum nicho nas vasculites associadas ao ANCA. E os grandes estudos do rituximab, que são os estudos Mann-Ritson, inclusive fica aí a criatividade, né? Manutenção rituximab para vasculites ANCA associadas. Não foi só um estudo. O Mann-Ritson, ele foi o primeiro, né, que atestou o rituximab como uma droga efetiva para o tratamento das vasculites associadas em regime de manutenção, não sendo ele inferior à azatioprina. E depois, acerca do tempo, começou a discussão entre quanto tempo e como fazer o rituximab, né? E vieram estudos a posteriori. O primeiro deles foi o Mann-Ritson, que atestou a eficácia do rituximab. Depois o Mann-Ritson 2, que foi o estudo que mostrou que um regime específico, um regime personalizado de rituximab, através da dosagem de CD19, de ANCA e de acompanhamento desses pacientes, mostraram que menos doses de rituximab de acordo com o perfil de depressão de células B do paciente talvez fosse equivalente a usar o rituximab em dose fixa, ou seja, hoje a gente pode fazer menos rituximab e ter o mesmo efeito de manutenção.
e o Manhattan 3, que foi um estudo que mostrou que manter o rituximab por mais tempo, além dos 18 meses, talvez seja melhor para recidiva, né? Então, hoje, a gente entende que azathioprina, metotrexato e rituximab são as grandes drogas para o tratamento de manutenção. Como medidas adicionais, vacinar os pacientes, né, uma coisa de recomendação unânime de todos os guidelines em vasculite sangue associadas, e enquanto os pacientes estão sob doses altas de corticoide e induzindo a doença, principalmente com ciclofosfamida, a gente sempre indica profilaxia para pneumocistis girovese com o uso de sulfamethoxazol associado a trimetoprima. Um aspecto muito particular da doença é quando a doença é recidiva. E grande parte dessas recidivas, elas são renais, e o que é interessante para o nefrologista é que o paciente que ele não é renal no início, ele pode se tornar renal depois, né? Isso é uma coisa que a gente já está bem documentado, que os pacientes não necessariamente recidivam a doença igual à sua apresentação inicial. Então, a taxa de recidiva varia muito nas coortes, né? Pode chegar de 10% a 60%, é uma variação muito grande. A recidiva vem cada vez mais sendo associada à presença do anticorpo antiproteinase 3. Tem pacientes que recidivam somente a via aérea, né? Inclusive tem pacientes que permanecem com a grande morbidade de doença unicamente pelo acometimento de via aérea superior. Geralmente é entre os primeiros 12 e 18 meses, mas há também casos descritos de anos depois da doença em remissão ela poder recidivar. E, essencialmente, o papel do clínico é monitorizar a doença durante a manutenção e, eventualmente, após a retirada das medicações de manutenção. Esse acompanhamento, tanto clínico quanto laboratorial, com provas de atividade inflamatória e todo o screening para acometimento renal, né? Inclusive, não é raro que esses pacientes, depois de uma primeira manifestação renal, permaneçam com algum dano. É fundamental a gente conseguir diferenciar dano de atividade, né? Inclusive porque hematúria, frequentemente, é um processo danoso. Proteinúria também existe muito como dano. A proteinúria, inclusive, não tem muito valor na vasculite associada ao ANCA, como a gente observa em nefrite lúpica. E é um fator prognóstico, né? Hematúria é um fator prognóstico nas vasculites associadas ao ANCA. E existe uma controvérsia muito grande sobre usar os anticorpos como fatores preditores de recidiva. A literatura é bastante controversa nisso, mas a grande maioria dos artigos aponta que muitos pacientes recidivam com um ANCA negativo e muitos pacientes positivam um ANCA sem recidivar. Ou seja, ainda não dá para confiar no ANCA e no PR3 como sendo um biomarcador muito específico para predizer recidiva, né? Então, fica muito mais no feeling do clínico e nos exames laboratoriais periódicos. Com relação aos aspectos renais, né, o que pode ocorrer é hematúria, proteinúria e perda de função. O mais comum, inclusive, é haver hematúria e ou perda de função. E o papel, tanto do nefrologista quanto do reumatologista, é diferenciar entre atividade e dano. É muito comum o paciente com acometimento renal ele ter algum dano, né, ele ter um dano permanente. Inclusive, a perda de função ao longo do tempo ela pode acontecer pela mistura de fatores metabólicos e hemodinâmicos induzindo perda de néfrons, como acontece em doença renal crônica, redução progressiva do lumen vascular na cicatrização, que pode diminuir o fluxo sanguíneo, isso também gerar piora da perda de função, sem isso necessariamente se relacionar com a atividade de doença, né? Então, talvez esses pacientes mereçam, de fato, um acompanhamento muito minucioso para a gente interferir na doença quando for necessário. E uma grande ferramenta que a gente utiliza nos quadros hematúricos é a pesquisa de dismorfismo eritrocitário. Quando há cilindros hemáticos, não há muita dúvida, né, do processo de atividade, mas o dismorfismo ele pode dar uma boa ideia, porque quando há presença ainda de um dismorfismo muito evidente, com grande quantidade de hemácias na urina, a grande probabilidade é de fato de que haja ainda atividade. E como eu falei para vocês, o valor da proteinúria, diferentemente do que acontece na nefrite lúpica, ele é muito pequeno nas vasculites associadas ao ANCA, e frequentemente essa proteinúria se deve a dano da barreira glomerular. Nesse contexto de recidiva, o que a gente preconiza é olhar todo o background de tratamento do paciente, porque isso pode ser um fator definidor para a nossa escolha de medicação, mas do ponto de vista de uma reindução, se a reindução foi efetiva com as drogas que foram utilizadas no passado, nós estamos autorizados a repetir as drogas. No entanto, existe uma discussão muito interessante sobre o rituximab nesse contexto, porque o estudo RAVE, ele mostrou que em uma análise de subgrupo para os pacientes que recidivaram,
parece que o rituximab teve um efeito mais interessante do que a ciclofosfamida. Mais uma vez, o estudo não foi direcionado para esse ponto, né? Mas talvez escolher o rituximab seja uma boa ideia, mas sabendo que a evidência para isso é indireta, né? Nós estamos ainda aguardando um estudo que responda a essa pergunta de recidiva, e provavelmente ele deve sair nos próximos anos. É o estudo RITA-ZAREN, é um que vai identificar o rituximab muito mais nessa população que recidivou, né? Para verificar se de fato na recidiva existe um aspecto melhor de uma medicação sobre outra. Então, do ponto de vista de manutenção, essencialmente o que a gente vai fazer é utilizar as medicações que foram utilizadas antes, se por acaso elas forem efetivas, né, e eventualmente trocar para uma outra medicação, caso o paciente tenha recidivado durante a terapia de manutenção. Então é basicamente isso, pessoal, que eu tinha para dizer para vocês. Eu tive que falar um pouquinho rápido, porque tentei abordar assim os aspectos renais de cada vasculite, mas focando mais no que podia ser mais interessante para vocês, né? Então, muito obrigado mais uma vez aí pelo convite e estou aberto para a discussão.